pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje eu quero abordar um tema super especial que é sobre ser aceito por Deus, sobre ter sido recebido por Deus da maneira como nós somos. Nós todos temos muitas dúvidas a respeito desse assunto, sobre ser aceito por Deus, ser aprovado por Deus como eu sou. Então eu posso ficar pecando? Eu ainda posso ser assim como eu sou? Eu vou explicar um pouquinho mais a respeito disso. Uma coisa muito importante que eu queria mostrar para vocês, que a maioria conhece essa passagem, mas às vezes não entendem muito bem, está em Efésios capítulo 2, a partir do verso 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante o que? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, ou seja, você crendo, você é salvo pela graça, certo? É pela fé que nós somos salvos. E isso não é uma obra que nós fazemos, isso não sou eu quem conquisto, é um dom de Deus. A palavra dom é presente. Vamos lá. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, ele nos chama pela graça, tá? Ele nos anunciou a boa nova. Nós cremos em Cristo e fomos salvos, porque nós cremos, nós fomos salvos. Isso ele nos deu essa salvação quando nós cremos. E diz que somos então trazidos à salvação para as boas obras, ou seja, ele nos aceitou da maneira como nós somos. Nós fomos aprovados da maneira como nós somos. E quando ele nos resgata, quando ele nos salva, ele então vai nos recriar, ele vai nos transformar para fazermos boas obras. Mas isso é um trabalho de Deus em nossas vidas. Nós continuamos sendo aceitos, aprovados por Deus. Tem uma passagem lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra justiça, não somente aqui, como em todo o Novo Testamento, quando você vai na Bíblia grega, a palavra justiça significa aprovado judicialmente por Deus. Ou seja, um juízo aconteceu na cruz. Jesus se tornou pecado, ou seja, ele foi reprovado, para que eu me tornasse justiça, para que eu fosse aprovada. Ele tomou meu lugar. Eu era reprovada, mas ele foi reprovado. Para que eu fosse aprovada. Ou seja, um juízo aconteceu. E eu fui legalmente aceita por Deus, aprovada por Deus. Não significa que Deus aprova as nossas falhas, não tem nada a ver com isso. Eu fui aceita da maneira como sou, como estou, como penso e como eu faço. Eu fui aceita no reino dos céus. Por quê? Porque alguém pagou a minha dívida de pecado. E esse alguém é Jesus Cristo. Eu crendo nele, eu sou aceita. E então, Deus vai me transformar para fazer as boas obras. Mas isso é o quê? É uma obra dele. Mas é muito importante, o que eu quero mais bater firme aqui, não é propriamente só o fato de que nós vamos nos transformar em pessoas que cada dia mais vamos fazer boas obras. Eu estou só falando isso para tirar a preocupação da maioria de que quando nós falamos que a salvação é pela graça, a maioria tem preocupação de dizer, olha, então todo mundo agora vai sair pecando. Se todo mundo agora vai sair pecando, na verdade eles sempre foram assim. A verdade é que quando nós recebemos o Evangelho da Graça, quando nós acreditamos, cremos que somos salvos gratuitamente, sem esforço humano, sem fazer obras perfeitas, quando nós somos salvos pela graça, quando nós entendemos isso, nós voltamos a ser quem nós somos. Antes, a religião botava a gente a fazer com o nosso esforço uma média, uma performance santa. A partir do momento que a pessoa recebe a graça, ela mostra quem ela é. Então, na realidade, aquele sujeito sempre foi assim. Se ele começar a pecar porque ele entendeu a graça, então, na realidade, ele sempre pecou. Ele só estava disfarçando. E o que acontece? É ruim? Entre aspas, não. Lógico que o pecado é ruim. Mas a questão é que, quando a pessoa mostra quem ela é, isso é uma vantagem. Porque, primeiramente, ela se conhece. E, segundo, ela entende a necessidade que ela tem de ser salva. E, terceiro, é que nós entendemos que fomos aceitos dessa forma. E que essa obra de transformação não compete mais a mim, mas a ele. Porque a palavra de receber justiça, de dom de justiça, de que nós nos tornamos justiça, significa fui aprovada por Deus, eu fui aceita por Deus, um juízo aconteceu. Independente das minhas obras, do que eu faço, Deus me aceitou e me propôs
a salvação? O que é propor a salvação? Eu vou te salvar. Eu vou te salvar das suas falhas, eu vou te salvar dos seus erros, eu vou te salvar das suas más decisões, eu vou te salvar. A proposta de Jesus na nossa vida é nos salvar. Quando nós cremos na mensagem de que Ele veio me salvar, então eu simplesmente sou ajudada em toda a minha caminhada. A questão é, eu não tenho mais medo de falhar. Eu não tenho mais medo de Deus se desagradar de mim. Por quê? Porque Ele me propôs a salvação. Então todas as falhas que eu tenho, é Ele quem vai salvar em mim todas essas falhas. É Ele que vai transformar. A Bíblia fala que, com relação a Caim e Abel, que Deus recebeu a oferta de Abel, né? A Bíblia mostra que é porque ele era um homem justo. A gente sabe que na época de Caim e Abel, a lei não havia sido dada ainda. O homem não era dirigido por referência nenhuma de lei, certo? Não era. Então, o que acontece? Lógico que ele já tinha uma consciência que sabia discernir entre o bem e o mal, porque isso estava no fruto da árvore do bem e do mal. Mas ele não tinha lei para se seguir. Então por que a Bíblia chama Abel de um homem justo? Por quê? Porque ele era um homem de fé. A Bíblia diz que a oferta dele foi dada pela fé. Quando uma pessoa crê, quando ela recebe a fé e crê em Deus, crê, no nosso caso hoje, em Jesus para ser salvo, nós somos justos para Deus. Por quê? Mediante a fé, porque nós cremos. A justiça nossa não tem a ver com o que nós fazemos. A justiça tem a ver porque nós cremos. Todo aquele que crê em Jesus é considerado justo, assim como Abel tinha fé em Deus e foi considerado justo, por isso a oferta dele foi aceita. Assim como Abraão, mesmo com várias coisas que aconteceram pela caminhada dele, 2 mentiras que ele contou ao rei a respeito da esposa dele, e ele assim mesmo era considerado um homem justo. Por quê? Porque ele cria. Ninguém está dizendo que é apoiado, a falha da pessoa é apoiada, ou seja, não, pode falhar porque você crê, não tem nada a ver com isso. O fato é de que quem crê em Deus, coloca nele a sua esperança, coloca nele a sua salvação, sabendo que tudo aquilo que for impedimento na minha vida, Ele me salvará. Por quê? Porque eu creio nele. Então, nós somos salvos mediante a fé, mediante o que nós cremos, e fomos aceitos por isso, fomos aceitos por essa graça. Por isso você, independente das suas falhas, independente das suas, dos seus pensamentos, independente de você se sentir reprovado pelas pessoas, pela religião, a religião padroniza pessoas e quer que elas se comportem todas da mesma forma, mas você não precisa disso. Você não precisa ser um robozinho, você não precisa ser igualzinho ao pastor, você não precisa ser igual uma irmã que fala manso, você só precisa ser você, porque você foi aceito. Você foi aceito da maneira como você é. E recriado em Cristo, Ele formará você para as boas obras. Isso é inevitável. Quando nós recebemos a justiça, a aprovação de Deus, Ele próprio nos toma e se responsabiliza por nos fazer novas criaturas, por nos fazer em novos frutos. Isso, não, a obra do Evangelho não tem apoio para a hipocrisia. Jesus abominava a hipocrisia. Ele achava ridículo, horroroso os homens exteriormente parecerem algo e interiormente serem outra coisa. Jesus sempre quis transformar esse sistema. No livro de Ezequiel, o profeta mostra que o sistema ia ser quebrado e refeito. E ele estava falando da velha criatura e da nova, né? Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne, um espírito novo dentro de vocês. Quando nós somos salvos por Jesus, a vida dele entra em nós e algo dentro de nós vai ser transformado, a ponto de eu não parar de pecar só para conquistar a salvação. Eu não preciso mais disso, eu já sou salva, eu não tenho mais medo de nada. Eu vou parar de pecar porque dentro de mim algo já não quer mais. E a Bíblia fala em 1ª carta de João, capítulo 4, que o amor de Deus, ele lança fora todo medo, porque o medo, ele tem consigo a pena. Quem ainda está temendo a Deus, quem ainda está temendo para ser salvo, quem ainda está fazendo coisas para agradar a Deus, não está no amor perfeito de Deus, está com medo. Não, eu tenho que fazer isso porque senão Deus vai ficar bravo, eu tenho que fazer aquilo porque senão eu não vou ser salvo. Você está agindo no Evangelho por medo, o Evangelho não tem uma mensagem de medo, o Evangelho tem uma mensagem de amor. E quando nós recebemos o perfeito amor de Deus, qual é o perfeito amor de Deus? Eu fui aceita, mesmo com as minhas falhas. Eu fui aprovado por Deus
mesmo do jeito que eu sou. Deu pra perceber? E quando eu sou aceita por Deus do jeito que eu sou, eu entendo que eu sou amada. E que esse amor vai me tornar uma nova pessoa. Essa era a mensagem que eu queria deixar pra você, sobre você estar totalmente aceito por Deus mediante a fé. Se você crê nisso, você está aceito, você é salvo, você está aprovado. E é a obra de Deus, somente dele, que vai tornar você em uma nova pessoa. Fique na paz e até o próximo programa. Deus abençoe. A paz do Senhor, gente! Olha o que eu tenho aqui, o meu livro que chegou, e eu quero mostrar um pouquinho dele pra vocês. Esse livro foi muito inspirado por Deus. Eu conto aqui como ele aconteceu, como foi o início dele, tudo que eu passei para realizar essa obra. E eu queria ler um pouquinho dele para vocês. Eu falo do verdadeiro Evangelho da Graça, a obra de Jesus que é pouco citada, que é pouco abordada e que pode trazer grandes coisas para você, a começar pela salvação. Eu vou só ler um pouquinho com um videozinho rápido que eu quero fazer aqui para você. Ler os capítulos, nós temos aqui 12 capítulos. É um livro fino, fácil, rápido de ler, realmente com palavras simples para você entender o que é o verdadeiro Evangelho e esse tempo que está tão importante para nós, que a igreja perdeu um pouco da revelação de Jesus Cristo. Então o capítulo 1 diz, afinal, o que havia de errado comigo? Capítulo 2, o exercício da carne. Capítulo 3, Cristo é o foco. Capítulo 4, lei versus graça. Vou explicar tudo sobre isso, você que tem dúvida. Capítulo 5, a velha aliança. Capítulo 6, recebendo a nova aliança. Capítulo 7, justificação pela fé. Capítulo 8, os frutos do Evangelho da Graça. Capítulo 9, Cristo é a nossa justiça. Capítulo 10, a igreja necessita de uma renovação. Capítulo 11, o verdadeiro Evangelho da Graça. E capítulo 12, um novo mandamento. Tá recheado de coisas inspiradoras, maravilhosas, e eu sei que você terminará esse livro sem temor, sem condenação e cheio de frutos para dar, porque a graça quando vem, não vem só para te salvar, ela vem para fazer você realizar coisas nesse mundo. Eu falo por experiência própria, a vida que eu tenho hoje, depois que eu recebi o Evangelho da Graça, é uma vida completamente diferente da que eu tinha, e os meus frutos vieram por essa obra. Então eu indico você, vai aparecer aí todas as informações para quem quer adquirir esse livro, e que Deus abençoe muito a sua vida através dessa obra. Até a próxima!